A Assembleia Legislativa realiza nesta quarta-feira uma audiência pública para debater o decreto 380, que altera a fórmula de cálculo do ICMS no Estado, que afeta diretamente as micro e pequenas empresas. Muitas correm o risco de fechar as portas. E para falar sobre esse assunto, a gente conversa ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia com o superintendente da Federação do Comércio de Mato Grosso, Evaldo Silva. Boa tarde, superintendente. Boa tarde, Luiz. Boa tarde. Boa tarde, Vânia. Superintendente, além dos problemas aí que podem gerar aos comerciantes, que em função da nova fórmula de cálculo do ICMS, vai ficar, não aumentou a alíquota, vai diminuir, vai modificar a fórmula. Então, vai ficar mais caro. E os produtos também vão encarecer para o consumidor. Lúcio, na verdade, nem os técnicos da Secretaria de Fazenda sabem responder diretamente. Quando um técnico nosso vai à Secretaria de Fazenda e faz uma pergunta, como vai ficar, faz uma simulação, nós não temos. O que nós podemos dizer é o seguinte, que tem itens que irão subir. O importante é o preço final para o telespectador, para o consumidor. A fórmula, como vai ser, nós não somos contra a fórmula. Nós queremos discutir isso. Tem um prazo para discutir, não criar polêmicas. Tem casos que aumenta 100% o preço final. Quem paga a conta? É o consumidor final. E nós estamos isso exatamente num período de crise, onde a nível nacional fechou quase 100 mil lojas. 95,4 mil lojas. No Mato Grosso foram 1.780. Nós estamos vivendo a pior crise dos últimos 15 anos. Então, na hora que você mexe no preço final, que é o que vai atingir o telespectador, nós conversávamos um pouco antes da entrevista com o Lúcio, na hora que você aumenta o preço, o que pode acontecer? Não gerar mercadoria, ficar muito caro, fechar loja, perder empregos. E o que acontece isso? Gera menos imposto para o governo. Quer dizer, não adianta aumentar a tributação. Nós não estamos dizendo que vai aumentar a tributação, nós queremos entender a proposta. O projeto. A proposta, então, do setor empresarial não é, de repente, cancelar de vez o projeto, é pedir adequações e prazo, ou não? Sim. O pedido nosso é que seja suspenso por um ano, porque está tão complicado entender. Como eu falei, nem os próprios técnicos da Secretaria de Fazenda entendem. Então, a nossa proposta é suspender por um ano para que seja discutido e adequado, tal, sem criar polêmicas, implantado da forma que tem que ser implantado. Porque tem um outro, se você entrevistar contadores do Mato Grosso, eles estão preocupados também, não sabem como vão fazer, como vai inverter tudo isso. Uma questão que, antes de vir aqui, eu estava conversando com os presidentes do sindicato, com os empresários e tal. Essa foi uma promessa do nosso governador de não ter aumento de impostos e tudo que fosse discutido, que todas as mudanças que houvesse seriam discutidas com os setores, que numa tacada só, que um decreto não teve nada disso. O decreto não teve discussão. E o decreto está tendo, dentro dessa linha que o senhor falou aí, de se discutir melhor aquilo que vai se implementar, dentro disso daí a polêmica é tão grande que está tendo dificuldade do próprio Palácio Paiaguás com deputados que fazem parte da sua base de sustentação, que é o caso do deputado Oscar Bezerra, do PSB, que é um crítico desse decreto. Então, veja você e os telespectadores que isso é um problema sério, se mexeu na própria base do governo. Nós temos que olhar para o nosso negócio. Nós estamos falando do quê? De que... E o que o deputado Oscar Bezerra reclama é de que faltou diálogo. Faltou diálogo. Porque assim, 95% 95% são compostos de micro e pequenas empresas. Essas empresas não têm grandes estruturas para avaliar isso e tal. Quem que está dando suporte? Os sindicatos e a federação. Então é uma coisa muito complexa. O que nós pedimos, repito, é de que suspenda por um ano. Vamos analisar conjuntamente, vamos conversar, vamos viabilizar isso. Se é para aquela história, se é para o bem do mercado, da população, vai ser bom para os empresários e para o governo. Gente, não tem como empresa sobreviver. E a empresa tem que cuidar do seu mercado. Agora, o governador está entendendo isso? Porque o encontro marcado, a reunião entre os técnicos das empresas, foi cancelado para o dia 18. Dia 18 teria uma reunião com os técnicos. O presidente da federação, o seu Hermes, fez um documento. Nós protocolamos junto ao governo do estado, pedindo isso. Poxa, se ia ter uma reunião com os técnicos para discutir
mesmo que o decreto já foi assinado e entrar em vigor a lei, o decreto, perdão, no dia 1º, então ia ter uma discussão com os técnicos. Foi suspensa e não foi explicado por que foi suspenso. Então aí a nossa preocupação, foi feito um documento, esse documento foi discutido com vários sindicatos empresariais e assinado pelo presidente da federação, que é quem representa todo o segmento. E se vai ocorrer um impacto aí na atividade comercial, pode inclusive fechar muitas empresas, aí vai acontecer o efeito contrário que o governo está esperando. Ao invés da arrecadação aumentar, ela corre o risco de diminuir. Não tenha dúvida, Lúcio, porque o comércio é responsável por 60% dos empregos no estado do Mato Grosso. Então, isso por si só já faz com que o governo desse uma atenção maior para o segmento do comércio. Precisa conversar mais. Precisa conversar mais. Nós não somos contra decreto, porque aquela história, como eu falei, se for bom para a população do Mato Grosso, vai ser bom para os empresários, vai ser bom para o consumidor final. O que não pode é nós ficarmos quietos, vai aumentar imposto, vai aumentar o preço final. Quer dizer, você está pagando um produto hoje que custa R$10, ele vai valer 20. Peraí, então, como que não aumentou o imposto? Como que não aumentou o preço final? Superintendente, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Muito obrigada.